Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, tá todo mundo falando. Em World of Warcraft, a chegada da habitação de jogadores. É talvez o recurso mais pedido, mais esperado na história do jogo, né? Com certeza, a expectativa tá altíssima. E olha, a gente teve acesso a umas primeiras impressões bem interessantes que vieram de criadores de conteúdo que puderam testar uma versão inicial e conversar com os desenvolvedores. Exato. Então, a nossa ideia aqui é destrinchar essas informações, sabe? Entender o que essa novidade tão aguardada realmente significa para o jogo, para os jogadores. E o que essas prévias mostram, mesmo sendo assim de uma versão bem inicial, pré-alfa, como disseram, é um sistema com uma ambição, nossa, notável. O foco inicial que mostraram foi muito na decoração interna e os detalhes são bem promissores. Vamos começar por aí, então. Pelo que você viu, o que mais salta aos olhos de cara é esse nível de liberdade criativa que eles estão prometendo. Ah, sem dúvida. Um dos relatos que a gente viu comparava a experiência até uma tela de pintor, sabe? Os itens de decoração seriam, tipo, os pincéis para você se expressar. Gostei da analogia. E como isso funciona na prática? Falaram de poder mexer nos objetos? Sim, bastante. Pelo que foi dito, dá para redimensionar os objetos, tipo, de 0 a 200% do tamanho original. Imagina só! E não é só tamanho, não. Rotação livre em qualquer eixo que você quiser. Qualquer eixo. Uau! Pois é. E talvez o mais impressionante, a capacidade de atravessar objetos uns nos outros. O famoso clipping, né? Para criar combinações que, bom, normalmente não seriam possíveis. Isso abre um leque de possibilidades enorme, né? Tipo aquele exemplo que deram. Como era? Um fogão feito com uma mesa de metal. Isso. Atravessada por uns barris menores encolhidos e aí usaram velas para simular os queimadores acesos. É uma mentalidade de construa o que você quiser com as peças, sabe? Não só coloque esse item pronto aqui. Totalmente. Mostra que a ferramenta é bem poderosa. E vai além disso, viu? Falaram também de poder esconder partes de objetos que você não quer que apareçam, tipo dentro das paredes ou do chão, para dar aquele acabamento perfeito. Ah, que interessante. Para não ficar aquela pontinha sobrando? Exatamente. E outra coisa, sem restrição de gravidade para os objetos, eles podem flutuar livremente. Imagina criar umas estruturas verticais complexas dentro da sua casa, tipo torres, passagens secretas, escadas personalizadas, usando blocos e formas. Nossa, o pessoal que gosta de construir vai pirar com isso. E para completar essa personalização toda, parece que tem mais coisa, né? Algo sobre cores. Sim, mencionaram um sistema de tingimento, um dye system. Parece que é uma tecnologia nova que eles desenvolveram e vai ser aplicada principalmente aos itens de decoração mais novos. E como funciona? A gente vai poder pintar tudo de qualquer cor? Pelo que entendi, os corantes vão ser recursos que você precisa obter no jogo, talvez via profissões como escrivania ou herbalismo, especularam. E o legal é que cada item que você tinge se torna uma variante única no seu inventário. É mais uma camada de individualidade, sabe? Entendi. Então não é só escolher uma cor numa paleta, o item em si se torna aquele item tingido. Bem legal. Exato. Mas olha, não é só essa customização no detalhe que impressiona, não. A escala geral do sistema também parece ser, assim, bem robusta. Ah, sim. Teve aquela analogia que usaram, qual era a mesma? Da TARDIS do Doctor Who, que por fora pode ser uma casinha pequena, mas por dentro. Isso, um espaço interno que pode ser vasto, não precisa corresponder ao exterior. Nos testes que fizeram, falaram num limite inicial de 10 cômodos que você pode conectar e até 3 andares. 10 cômodos e 3 andares, e tudo isso sem tela de carregamento entre eles? Pelo que disseram, sim. Vários formatos e tamanhos de cômodos que se conectam de forma fluida. Isso é ótimo para a sensação de espaço, né? Com certeza. E quanto aos itens? Porque, bom, a gente sabe que em outros jogos às vezes você tem muita liberdade, mas o limite de itens que pode colocar acaba frustrando. É um ponto crucial. Na versão de teste que mostraram, o limite era de 10 mil itens. 10.000? É, 10 mil. E comentaram que mesmo as construções mais, assim, densas e elaboradas que os próprios desenvolvedores fizeram lá dentro, não tinham passado de 2 mil itens. Nossa, então 10.000 parece um limite muito, muito generoso. Especialmente se a gente comparar com outros MMOs que têm limites bem mais baixos, né? Exatamente.
A intenção inicial parece ser justamente evitar essa frustração. Mas, claro, levantar uma possibilidade. Qual? De que talvez, no futuro, itens que sejam mais complexos visualmente, com mais polígons ou efeitos, possam custar mais nesse limite. Tipo, um item simples conta como um super elaborado conta como 5, algo assim. Faz sentido para equilibrar a performance, talvez. Mas começar com 10 mil já dá uma margem enorme para a criatividade. Muita margem. Mas aí surge a pergunta, né? Com tanto espaço e tanto item para colocar, de onde vai vir tudo isso? Como a gente vai conseguir essas decorações e os próprios cômodos? Boa pergunta. Qual a origem desse material todo? Olha, as informações indicam que a abordagem vai ser bem ampla, bem diversificada. Os itens devem vir de, basicamente, quase todas as atividades do jogo que você imaginar. Tipo, Missões, conquistas, profissões. Imagina os artesãos criando móveis. O posto comercial, conteúdo legado, coisas antigas do jogo, raids, masmorras, JJ, aquelas explorações insulares. Enfim, de tudo um pouco. até da loja do jogo, talvez. Potencialmente sim, mencionaram isso, mas parece que os desenvolvedores fizeram questão de dizer que não querem que a loja seja o foco principal para obter as coisas. A ideia é que o grosso venha do próprio gameplay. Isso é importante. E a acessibilidade. Quem joga há muito tempo vai ter alguma vantagem? E quem está começando agora? Pensaram nisso também. Jogadores veteranos que já têm muitas conquistas parece que vão ter acesso imediato a decorações ligadas a essas conquistas já obtidas. É um jeito de valorizar o histórico da conta, né? Legal isso. E para conteúdo legado? Vou ter que refazer tudo com cada personagem para pegar a decoração daquela raid antiga? Parece que não. Eles planejam um sistema, talvez um vendedor específico, algo assim, para que você possa obter decorações de conteúdo antigo que você já completou, sem essa trabalheira toda de repetir com vários personagens. Ufa, menos mal. E para os novatos? Para os novatos, a promessa é que o acesso à habitação também vai ser relativamente cedo na progressão do jogo, não vai ser algo só para quem está no nível máximo há anos. Bacana. E tem um ponto que acho que todo mundo que jogou na época das guarnições, garrisons, tá curioso. Isso vai ser obrigatório? Vai dar poder pro personagem? Esse é um ponto crucial que eles fizeram questão de enfatizar. Não, aparentemente aprenderam a lição com as guarnições, a habitação vai ser totalmente opcional. Totalmente. Totalmente. Sem vínculo direto com o poder de personagem, com coisas que você precisa fazer para progredir. O foco é ser um espaço para criatividade, para expressão pessoal, para socializar. Não mais uma tarefa obrigatória na sua lista de coisas para fazer no jogo. Olha, que alívio genuíno ouvir isso. Sério. Depois daquela experiência das guarnições, que acabou se tornando uma coisa meio isolada e obrigatória para muita gente, essa direção mais livre é muito bem-vinda. Com certeza. A comunidade deve respirar aliviada com essa notícia. E falando em comunidade, como ficam os aspectos sociais? Porque a guarnição era muito solitária, né? Pois é, cada um na sua base. Como eles vão fazer para evitar isso agora? Aí entram as vizinhanças, os neighborhoods. A ideia é ter hubs sociais persistentes, onde ficam agrupadas várias casas de jogadores. Falaram em algo em torno de 50 a 55 casas por vizinhança. Ah, então não é cada um isolado na sua instância. Não. A ideia é que essas vizinhanças possam ser públicas para quem quiser visitar ou privadas, só para os seus amigos ou guilda, por exemplo. O objetivo, claro, é fomentar interação, eventos, ver o que os outros estão construindo. Um contraste direto com aquele isolamento das guarnições. Gostei. Então a ideia é criar um ponto de encontro real, onde você vê outras pessoas, outras casas. Isso tem potencial. Mas e quanto a utilidades? Vai ter banco na minha casa? Casa de leilões? Mesa de profissão? Bom, aí já entramos em detalhes que ainda parecem um pouco incertos. Pelo que foi dito nas prévias, parece que inicialmente não vai ter casa de leilões nem banco dentro das casas individuais. Ok. E mesas de profissão? Seria útil, né? Mesas de profissão ainda estariam em discussão. Parece que o foco inicial é muito mais no social e no criativo do que em transformar a casa num hub de utilidades que substitua as cidades, talvez para evitar que as cidades fiquem vazias também, né? Pode ser. É um equilíbrio delicado. Mas é bom saber que a prioridade é a interação. Agora, claro, a gente já está falando de uma versão muito, muito inicial, né? Pré-alfa.
Imagino que tenha coisas a polir. Ah, sim, com certeza. Os próprios relatos mencionaram isso. Coisas na interface do usuário que ainda não estavam finais, alguns bugs visuais, especialmente com iluminação dinâmica dentro das casas, normal para essa fase. Natural. E além dos bugs, teve alguma outra preocupação que surgiu nessas primeiras impressões? Algo sobre a complexidade, talvez? Sim, levantaram esse ponto. Com tanta liberdade, especialmente no modo de construção mais avançado, será que isso não pode ser um pouco intimidador para jogadores que não são tão focados em construção? É uma boa questão. Nem todo mundo é arquiteto virtual, né? Exato. Uma sugestão que deram foi talvez oferecer alguns modelos de cômodos pré-fabricados, uns templates, como ponto de partida para quem não quer começar do zero absoluto, ajudaria a quebrar a barreira inicial. Uma boa ideia. Que mais? Outras questões mais a longo prazo, sabe? Como manter essas vizinhanças vivas e engajadas depois da novidade inicial passar. Evitar que virem vizinhanças fantasmas. E também como o sistema de progressão inicial para conseguir os primeiros itens e cômodos vai ser feito para não frustrar o ímpeto criativo logo de cara. São pontos importantes para o sucesso a longo prazo e a questão da moderação. Com tanta liberdade, sempre tem o risco de conteúdo inadequado. Com certeza. Mencionaram a necessidade de um bom sistema de denúncia e moderação para lidar com criações ofensivas ou que violem as regras. E também como gerenciar eventos que possam ser disruptivos nas vizinhanças públicas. A moderação vai ser chave. E teve algum pedido específico da comunidade que já surgiu forte nessas discussões iniciais? Alguma funcionalidade muito desejada? Ah, sim. Uma que apareceu bastante foi a funcionalidade de poder importar e exportar projetos de casas ou cômodos, para poder compartilhar suas criações com amigos ou baixar aquele design incrível que você viu online. Nossa, isso seria fantástico. Impulsionaria demais o lado comunitário, né? Trocar projetos, criar juntos. Exatamente, seria um grande diferencial. Bom, então, para a gente ir amarrando as pontas, o que a gente tem até agora com base nessas prévias é um sistema de habitação que parece, nossa, extremamente ambicioso. Muito focado em dar liberdade criativa para o jogador, em permitir expressão pessoal. E também com uma preocupação clara em fomentar a interação social, através das vizinhanças, aprendendo com as lições do passado, especialmente das guarnições. Parece que eles querem acertar dessa vez. É uma mudança potencialmente gigantesca para o World of Warcraft, né? Adiciona um pilar de conteúdo totalmente novo, que vai além do combate, da progressão de equipamento, das atividades mais tradicionais do jogo. Sem dúvida. Representa um espaço enorme para criatividade, para expressão, para a comunidade interagir de formas diferentes e isso, claro, deixa a gente pensando. No quê? Com esse nível de liberdade criativa quase sem precedentes no UOL, que a gente está vendo ser prometido. Que tipo de culturas, de eventos, de atividades totalmente novas, criadas pelos próprios jogadores, a gente pode acabar vendo surgir nesses espaços virtuais? Será que isso pode, de alguma forma, até remodelar o cenário social de Azeroth de maneiras que a gente hoje nem consegue prever? Fica aí a reflexão.